No vasto cenário do mundo antigo que se desenhava antes do ano de 333 a.C., a paisagem política e militar do Mediterrâneo estava marcada por um confronto de culturas que moldaria os destinos de povos inteiros. Durante séculos, o Império Persa se erguera como a maior potência da Terra, estendendo suas fronteiras do Vale do Indo até as costas do Mar Egeu, e governando sob um sistema que combinava vastas riquezas, rotas comerciais e uma estrutura administrativa refinada. Do outro lado desse poder colosso estavam os gregos, fragmentados em dezenas de cidades-estado que viviam em constante competição, mas que, quando unidas por uma ameaça comum, podiam se tornar uma força quase impossível de conter. Desde as guerras médicas, travadas entre de 490 a 479 a.C., esse conflito entre Oriente e Ocidente deixou feridas abertas que jamais cicatrizaram. A vitória grega em Maratona, o sacrifício heróico em Termópilas e a resistência feroz em Salamina haviam mostrado que números, riqueza e tamanho não eram tudo. Mas agora, mais de um século depois, essas rivalidades estavam prestes a ressurgir em escala ainda maior, conduzidas pelas mãos de um jovem macedônio que ousava sonhar mais alto do que todos os que vieram antes dele. O início do século IV a.C. foi um período de transição. Após a Guerra do Peloponeso, Atenas estava enfraquecida, Esparta havia perdido a supremacia e Tebas se tornara uma potência regional por um breve período. Esse vazio de liderança criou espaço para o reino da Macedônia, até então considerado bárbaro pelos helenos do sul, mas que, sob a liderança visionária de Filipe II, conseguiu modernizar seu exército e introduzir táticas militares revolucionárias, como a famosa falange macedônica, com lanças longuíssimas que transformavam homens comuns em muralhas vivas. Enquanto as cidades-estado gregas se consumiam em intrigas, Filipe unificou a Grécia sob a Liga de Corinto e projetou um sonho que até então parecia inalcançável: invadir o Império Persa para vingar as antigas agressões e levar o mundo grego para além do Egeu. A partir dessa unificação frágil, construída mais pelo respeito ao poder macedônico do que por uma verdadeira harmonia, a Europa e a Ásia ficaram ligadas por uma linha tênue de tensão. Os gregos viam no Oriente um mundo de riquezas e excessos, de luxo e decadência. Os persas, por sua vez, olhavam para os gregos como povos turbulentos e indisciplinados, incapazes de reconhecer a grandeza de um império estável. Era nesse tabuleiro instável que surgia o jovem Alexandre, filho de Filipe, um príncipe que herdou um reino bem treinado e um exército forjado para desafios impossíveis. A guerra que estava por vir não seria apenas uma disputa por territórios, mas um duelo de estratégias, culturas e ideias. A Ásia Menor, também conhecida como Anatólia, tornou-se o ponto de contato inevitável. Era uma região estratégica, cheia de cidades gregas sob domínio persa, portos importantes e estradas que levavam diretamente ao coração do império. Alexandre sabia que, para conquistar algo duradouro, precisaria enfrentar a maior potência do mundo em seus próprios domínios. Esse encontro entre o rei jovem e audacioso e o monarca persa Dário III, que confiava na vastidão de seus exércitos, foi inevitável. Antes do confronto, a tensão já se fazia sentir em cada porto, cada cidade tomada e cada guarnição conquistada. As batalhas travadas no Rio Grânico e as movimentações na região serviram como ensaio para o grande choque que mudaria a história. Tudo convergia para uma batalha que se tornaria símbolo, a de Issus. Antes que as lanças se cruzassem, as intenções estavam claras. Alexandre não se contentaria com pequenas vitórias, nem recuaria diante da imensidão do exército inimigo. Dário, por sua vez, não poderia permitir que um invasor estrangeiro desafiasse sua autoridade impunemente. Os ventos da história se moviam, e as terras estreitas entre o mar e as montanhas na região de Issus seriam o palco onde dois mundos colidiriam. Este era o contexto do mundo antigo, um palco de impérios e ambições, prestes a se incendiar sob a força de um só homem, determinado a mudar para sempre o curso da história. No coração da Macedônia, em meados do século IV a.C.,
nascia um dos personagens mais extraordinários da história da humanidade. Alexandre, filho do rei Filipe II e da rainha Olímpia, ele cresceu em um ambiente onde política, guerra e cultura se entrelaçavam em cada aspecto da vida. Desde muito cedo, o jovem príncipe foi exposto a um reino que estava em plena transformação, que deixava de ser uma terra vista como periférica pelos gregos clássicos e se erguia como uma potência militar disciplinada e ambiciosa. Sua educação foi moldada para que se tornasse não apenas um guerreiro, mas um líder capaz de inspirar e comandar homens diante das maiores adversidades. Olímpia, sua mãe de temperamento forte e de convicções místicas, incutiu nele a ideia de que seu destino era grandioso e que havia algo de divino em seu nascimento, enquanto Filipe lhe deu um modelo vivo de estratégia militar, diplomacia e conquista. Assim, Alexandre cresceu sabendo que sua vida seria maior que ele mesmo. A formação intelectual de Alexandre foi cuidadosamente planejada por Filipe, que trouxe um dos maiores filósofos de todos os tempos para educar seu filho, Aristóteles. Sob a tutela do sábio, Alexandre mergulhou na filosofia, na literatura e na ciência. Aprendeu a admirar a Ilíada de Homero e a sonhar com feitos heróicos dignos de Aquiles. O estudo não era apenas teórico. Aristóteles lhe ensinava a observar o mundo com um olhar crítico e racional, a compreender culturas diferentes e a pensar como um estadista. Essa formação fez dele um homem que não se limitava a ver a guerra como violência, mas como instrumento de construção de um império e de difusão de ideias. Essa união entre força e conhecimento seria um dos traços mais marcantes de sua liderança. Além do intelecto, Alexandre desenvolveu habilidades físicas e táticas desde muito jovem. Participava de caçadas, exercícios de resistência e treinamentos militares que o preparavam para a vida no campo de batalha. Era destemido a cavalo, ousado em terrenos perigosos e obcecado por desafios que testassem seus limites. Um episódio marcante de sua juventude foi quando domou Bucéfalo, um cavalo indomável que ninguém no palácio conseguia controlar. Ao perceber que o animal se assustava com sua própria sombra, Alexandre girou-o para o lado do sol e assumiu as rédeas com uma calma impressionante. Desde então, Bucéfalo se tornou seu companheiro fiel, e essa história se espalhou como um presságio de que o jovem tinha um talento especial para dominar situações que pareciam impossíveis. Essa educação refinada e essa experiência prática forjaram uma personalidade marcada pela ambição, autoconfiança e carisma. Alexandre não apenas estudou sobre o mundo, ele se preparou para conquistá-lo. Desde a adolescência, acompanhava o pai em campanhas militares e observava de perto a política complexa entre as cidades-estado gregas. Testemunhou traições, alianças frágeis e o peso das decisões estratégicas, absorvendo tudo como quem aprende um jogo que mais tarde jogaria com uma maestria que nenhum outro havia alcançado. Quando Filipe foi assassinado, Alexandre tinha pouco mais de 20 anos, mas já estava pronto para assumir o trono. Ele herdou um exército altamente disciplinado, um plano ambicioso de expansão contra a Pérsia e, acima de tudo, a convicção de que seu nome seria gravado para sempre entre os maiores. O jovem rei, no entanto, não se contentou em ser apenas herdeiro. Ele imprimiu ao reino um espírito novo, de coragem inabalável e ousadia sem limites. Para Alexandre, a vida era uma oportunidade única de transformar o mundo. Sua educação havia plantado nele o desejo de ultrapassar fronteiras, de unir povos e de criar algo maior do que qualquer reino já havia sonhado. E foi com esse espírito que ele decidiu enfrentar o maior império que a Terra conhecia. Assim, o encontro entre Alexandre e Dário III se tornaria inevitável, e os eventos que levariam a isso começavam a ganhar forma na mente do jovem conquistador. Enquanto Alexandre crescia em um ambiente de disciplina e ambição, do outro lado do mundo conhecido, o vasto Império Persa era governado por um soberano, cujo poder parecia inquestionável. Dário III assumiu o trono em um momento em que a Pérsia já não era mais a potência invencível que havia sido nos tempos de Ciro e Dário Pei. Apesar de ainda ser um império colossal, que se estendia de regiões próximas da Índia até o Egito e a Anatólia,
A máquina administrativa persa enfrentava sinais claros de desgaste interno. Governadores locais, conhecidos como sátrapas, muitas vezes acumulavam um poder quase independente, e as distâncias imensas dificultavam o controle efetivo de todas as províncias. Esse cenário criava um império que, embora rico e populoso, estava menos coeso do que aparentava aos olhos de seus inimigos. Dário III era um homem de grande estatura e aparência imponente, mas sua ascensão ao trono não se deu pela força de sua personalidade ou por conquistas militares próprias. Ele fora colocado no poder por uma conspiração palaciana após a queda do usurpador Besso, e embora tivesse coragem pessoal, lhe faltava a genialidade estratégica e a determinação que caracterizariam seu rival macedônio. Ao herdar o trono, encontrou um império cuja autoridade central estava ameaçada não por inimigos externos, mas pelas tensões internas de suas províncias. Mesmo assim, confiava no peso de seus números. Centenas de milhares de soldados, uma economia abundante em recursos e um sistema de comunicações que permitia mobilizar forças em diferentes pontos em pouco tempo. Era uma confiança natural para quem reinava sobre o maior império do mundo até então. No entanto, por trás da grandiosidade, havia problemas que corroíam a força persa. A diversidade cultural, que em outros tempos fora uma vantagem para administrar povos diferentes, agora dificultava a unidade em situações de crise. A tradição persa de delegar amplos poderes aos sátrapas criava lentidão nas tomadas de decisão, pois muitas campanhas militares sofriam com interesses regionais conflitantes. Além disso, os persas haviam se acostumado à guerra de números. Seus exércitos eram grandes, compostos por contingentes variados de todo o império, mas raramente possuíam o treinamento e a disciplina homogênea das forças menores e mais especializadas, como as do exército macedônio. Esse excesso de confiança na quantidade seria um erro fatal na batalha que estava por vir. Dário, no entanto, não estava alheio à ameaça que se aproximava. Ao saber da invasão macedônia, mobilizou suas forças com a intenção de esmagar rapidamente o jovem invasor e dar um exemplo claro a qualquer outra potência que ousasse desafiar a Pérsia. Para ele, Alexandre era apenas um príncipe impetuoso, talvez talentoso, mas sem a experiência de comandar uma guerra em larga escala. A lógica persa era simples: atrair o inimigo, cercá-lo e destruir suas forças usando a superioridade numérica. Ele acreditava que bastaria um confronto decisivo para encerrar a audácia macedônia. Essa confiança cega seria testada em Issos, pois se Dário tinha um império, Alexandre tinha algo que nenhum mapa poderia medir: disciplina férrea, velocidade nos movimentos e uma mente preparada para transformar qualquer cenário em vantagem. Naquele tempo, o poder persa ainda parecia impossível de abalar, mas a história estava prestes a provar que mesmo impérios gigantescos podiam ser derrotados por estratégias geniais. Com a morte de Filipe II e a ascensão de Alexandre ao trono, a Macedônia herdou não apenas um exército altamente treinado, mas também um projeto ambicioso: a invasão do Império Persa. Alexandre, ainda muito jovem, sabia que precisava consolidar seu poder internamente antes de atravessar o mar Egeu. Assim que assumiu o comando, reprimiu revoltas internas entre os povos gregos que tentavam se libertar do domínio macedônio e reafirmou a autoridade da Liga de Corinto. Uma vez garantida a unidade, ele voltou seus olhos para o Oriente. O plano era ousado e perigoso: atravessar para a Ásia Menor com um exército relativamente pequeno e enfrentar a potência mais temida do mundo. Muitos acreditavam que essa campanha terminaria em desastre, mas Alexandre via na Pérsia a chance de transformar sua vida em algo que ficaria gravado para sempre na história. O primeiro desafio foi a travessia para a Ásia, em 334 a.C. Ele levou cerca de 40.000 homens, um número ínfimo comparado às forças persas, mas altamente disciplinado e leal. Logo após desembarcar, foi recebido por um contingente persa nas margens do rio Grânico. Essa batalha, aparentemente menor, foi o primeiro grande teste da genialidade militar do jovem rei. Apesar das dificuldades impostas pelo terreno e da resistência inicial, Alexandre conseguiu uma vitória decisiva
que abriu as portas da Ásia Menor. Com essa conquista, ele mostrou ao mundo que não era apenas um aventureiro ambicioso, mas um comandante de visão clara e audácia sem limites. O impacto psicológico dessa vitória foi imenso. Cidades gregas que estavam sob controle persa começaram a se render sem luta, reconhecendo nele um libertador. Após o Grânico, Alexandre marchou sistematicamente pelas cidades da costa da Ásia Menor, libertando-as do domínio persa, mas ao mesmo tempo garantindo sua fidelidade à Macedônia. Ele sabia que precisava manter suas linhas de suprimento seguras e estabelecer uma base sólida antes de enfrentar o núcleo do poder persa. Essa etapa foi marcada por inteligência diplomática, tanto quanto por força militar. Em cada cidade conquistada, buscava respeitar costumes e tradições, reforçando a imagem de que não era um conquistador destrutivo, mas um líder que trazia uma nova ordem. Esse comportamento facilitou alianças e fez com que sua influência se espalhasse ainda mais rapidamente. Enquanto Alexandre avançava, Dário III percebeu que não poderia mais ignorar a ameaça. Ele preparou um exército gigantesco e começou a reunir contingentes vindos de todas as partes do império. Alexandre, sabendo disso, continuou sua estratégia de manter a iniciativa e escolher o terreno das batalhas. A movimentação persa indicava um confronto inevitável. O ponto escolhido seria próximo à cidade de Issus, onde as forças de ambos os líderes se encontrariam de maneira inesperada. O exército persa tentaria sufocar Alexandre com números, mas o que estava por vir mostraria que a verdadeira guerra seria decidida por astúcia e coragem. À medida que avançava, Alexandre conquistava não apenas território, mas também fama. Seus soldados passaram a enxergar nele um líder invencível, alguém destinado a feitos grandiosos. Essa confiança seria um dos maiores trunfos macedônios. Ele próprio se expunha ao perigo na linha de frente, criando um vínculo de respeito e lealdade que nenhum exército rival conseguia igualar. Quando chegou às terras da Síria, a tensão já era quase palpável. As duas forças estavam destinadas a colidir, e o momento que definiria o futuro de toda a região se aproximava rapidamente. Depois da vitória no Rio Grânico e da campanha relâmpago pelas cidades da Ásia Menor, Alexandre consolidou o controle sobre a região costeira e seguiu marchando para o sul em direção à Síria, movendo-se como uma tempestade calculada que ninguém conseguia deter. Enquanto suas forças avançavam, ele estabelecia guarnições, deixava comandantes confiáveis para proteger o território e organizava suprimentos para que seu exército nunca ficasse sem alimento nem reforços. Essa disciplina e planejamento eram o segredo para manter um contingente relativamente pequeno em perfeita forma, mesmo longe de casa. Durante essas movimentações, notícias começaram a chegar. Dário III havia mobilizado um dos maiores exércitos que o mundo já havia visto, reunindo soldados de todas as regiões do Império Persa e marchando para encontrá-lo pessoalmente. Esse encontro inevitável ganhava contornos dramáticos. Dois mundos marchando um contra o outro, até que se chocassem. A aproximação de Dário foi inicialmente estratégica. Ele pretendia cortar a linha de suprimentos de Alexandre e forçá-lo a lutar em uma situação desfavorável. Porém, os movimentos de ambos os exércitos acabaram criando um desfecho inesperado. Dário, ao tentar alcançar as costas do Mediterrâneo para bloquear a retaguarda inimiga, acabou se colocando atrás das forças macedônias. Percebendo isso, Alexandre rapidamente virou seu exército em direção ao norte, forçando um encontro direto nas proximidades da pequena cidade de Issus. A posição geográfica era singular, um estreito corredor de planície entre o mar e as montanhas, um lugar onde a vantagem numérica persa seria severamente limitada. Era o cenário perfeito para Alexandre, que compreendia melhor do que ninguém como transformar desvantagens aparentes em vitórias. Quando as duas forças se avistaram, o contraste era impressionante. O exército persa gigantesco formava uma linha que parecia não ter fim. Homens vindos de todas as partes do império, arqueiros da Babilônia, cavaleiros da Média, infantaria da Pérsia, cada contingente com sua língua, cultura e armas. Dário, confiante, posicionou-se no centro
cercado por sua guarda pessoal, convencido de que a superioridade numérica bastaria para esmagar o invasor. Do outro lado, Alexandre liderava um contingente reduzido, porém coeso e treinado à perfeição. Seus homens sabiam exatamente onde estar, como se mover e, acima de tudo, confiavam no julgamento de seu comandante, que sempre marchava à frente, disposto a compartilhar o destino do seu exército. A tensão era tamanha que cada passo ecoava como um anúncio do destino. A noite anterior ao combate foi marcada por estratégias traçadas à luz das tochas, discussões de formação e um silêncio pesado que antecedia o estrondo das armas. Alexandre sabia que precisava usar o terreno como arma e que não poderia dar tempo para Dário expandir suas linhas ou reorganizar suas forças. Ao amanhecer, ele reuniu seus comandantes e traçou o plano que mudaria o curso da batalha. Isso seria o local onde o rei jovem, ousado e determinado, enfrentaria pela primeira vez o próprio monarca persa. Era o começo do confronto que colocaria em jogo não apenas territórios, mas a própria ideia de qual cultura dominaria o mundo antigo. A escolha do terreno em Issus foi um divisor de águas e um dos elementos centrais para compreender por que a batalha que se travaria ali mudaria para sempre o rumo da guerra entre Macedônia e Pérsia. A região onde as duas forças se encontraram era um estreito corredor geográfico, delimitado de um lado por uma faixa montanhosa que se estendia como uma muralha natural, e do outro pelas águas do mar Mediterrâneo que batiam incessantes na costa. Esse espaço reduzido criava um gargalo que anulava a vantagem principal do exército persa, a capacidade de estender suas linhas por quilômetros e cercar o inimigo. Ao contrário das vastas planícies onde o número de homens pode decidir uma guerra, Issus oferecia apenas um campo estreito, perfeito para quem possuía um exército menor, mas muito mais coeso e bem organizado. Dário, na tentativa de surpreender Alexandre, acabou se enredando em um terreno que favorecia exatamente quem ele pretendia esmagar. Suas tropas eram imensas, mas a dificuldade em manobrar um contingente tão grande em uma faixa tão limitada fez com que a maioria de seus soldados ficasse praticamente inútil na retaguarda. Apenas uma parte da força persa conseguiu se posicionar adequadamente para o combate, enquanto as fileiras se amontoavam sem espaço para movimentos rápidos. A cavalaria persa, tradicionalmente temida, também perdeu parte de sua eficácia, pois não havia como abrir espaço suficiente para um ataque devastador. Foi como se o próprio cenário conspirasse a favor de Alexandre. Por outro lado, a formação macedônia, menor e mais disciplinada, encontrou naquelas condições o ambiente ideal. Alexandre, um mestre em ler o terreno, aproveitou cada metro de espaço. A falange macedônica, com suas longas sariças, formava uma barreira compacta capaz de conter avanços frontais, enquanto as unidades de cavalaria estavam posicionadas de modo estratégico nas laterais, prontas para atacar os pontos vulneráveis do inimigo. Essa organização era possível porque os macedônios treinavam para agir como uma unidade, adaptando-se a terrenos hostis e respondendo rapidamente a ordens. No campo estreito de Issus, essa coesão se transformou em uma arma invisível, mais letal do que qualquer número. Outro fator importante foi o rio Pinaro, que atravessava a planície. Embora não fosse profundo nem largo, ele criava um obstáculo natural que dificultava o avanço dos persas e deu a Alexandre a oportunidade de usar a água como uma linha defensiva temporária. Os macedônios se posicionaram de forma que o rio se tornasse mais um desafio para quem quisesse alcançá-los, transformando cada passo dos persas em um movimento lento e vulnerável. Enquanto isso, Alexandre organizou cuidadosamente sua ala direita, onde ele mesmo lideraria a carga decisiva. Assim, o que parecia apenas um detalhe geográfico se tornou a chave da batalha. Dário, com toda a sua força, estava preso em uma armadilha de espaço. Alexandre, com muito menos homens, transformou esse aperto em vantagem. Cada montanha, cada palmo de terra e o próprio mar formavam um aliado silencioso para a mente genial do jovem comandante. Era como se todo o cenário estivesse preparado para amplificar a coragem e a disciplina macedônica, enquanto sufocava a arrogância e os números do exército persa. Na manhã da batalha de Issus,
Alexandre se colocou à frente de seus comandantes e apresentou um plano que seria lembrado como um dos maiores exemplos de genialidade militar da história antiga. Sabendo que enfrentava um inimigo numericamente muito superior, ele tinha plena consciência de que a única chance de vitória estava em desorganizar a linha persa e atacar diretamente o centro onde Dário III se posicionava. Esse objetivo exigia um movimento rápido, preciso e coordenado, capaz de transformar um exército menor em uma força irresistível. Alexandre olhou o terreno, analisou as margens do rio Pinaro e decidiu que usaria cada centímetro da estreita planície para neutralizar a maior arma de Dário: o número de soldados. O plano se apoiava em 3 elementos centrais. Primeiro, a falange macedônica seria a espinha dorsal de toda a defesa. Essas formações, armadas com longas lanças chamadas sarissas, criariam uma parede quase impenetrável que seguraria a linha persa e impediria que a massa de soldados conseguisse romper o centro. Segundo, as tropas auxiliares e mercenários gregos ficariam responsáveis por proteger a ala esquerda, que seria a mais pressionada pelo grosso das forças persas. Terceiro e mais decisivo, Alexandre se colocaria pessoalmente na ala direita, liderando a cavalaria macedônica e sua guarda de elite em um ataque fulminante que teria como alvo direto o próprio Dário. Ele não queria apenas vencer, queria desestabilizar a mente do rei persa e forçar um colapso psicológico no exército adversário. A disposição das tropas macedônias era um reflexo do raciocínio frio e da ousadia de Alexandre. Ele manteve suas linhas compactas, não permitindo espaços que pudessem ser explorados pelo inimigo, e fez ajustes de última hora para alinhar suas forças ao terreno irregular. A confiança era tanta que ele escolheu liderar pessoalmente a manobra mais arriscada, colocando-se onde a luta seria mais feroz. Para ele, comandar significava estar na linha de frente, um comportamento que inspirava seus homens e, ao mesmo tempo, confundia os adversários, que não estavam acostumados a ver um rei arriscando a própria vida dessa forma. Do lado persa, Dário posicionou sua cavalaria e infantaria de forma ampla, acreditando que poderia envolver os macedônios. Mas a falta de espaço o obrigava a manter parte de seu exército recuado, incapaz de entrar no combate logo nos primeiros momentos. Essa limitação era exatamente o que Alexandre queria. Ao som das trombetas, a falange avançou lentamente, com disciplina quase mecânica, criando uma barreira impenetrável que absorveu o impacto inicial da investida persa. Enquanto isso, na ala direita, Alexandre aguardava o momento certo para a sua carga devastadora. A genialidade de sua tática não estava apenas em posicionar as tropas, mas em compreender o efeito psicológico do ataque direcionado. Ele sabia que, se conseguisse quebrar a linha onde Dário se encontrava, a fuga do rei causaria um efeito em cascata sobre todo o exército persa. Esse plano ousado, que muitos considerariam suicida, dependia da sincronia perfeita entre defesa no centro e velocidade mortal na ponta do flanco. Era como se todo o campo de batalha fosse um enorme tabuleiro de xadrez, e Alexandre tivesse planejado cada movimento com uma clareza que Dário jamais imaginou enfrentar. Quando as forças estavam prontas e a poeira levantava com os primeiros avanços, a estratégia começou a ser posta em prática. A disciplina e a precisão com que o jovem rei executaria esse plano mostrariam ao mundo como um exército pequeno poderia derrotar um império gigantesco. Isso se tornaria uma aula de guerra. O campo de Issos mergulhou em um silêncio tenso, enquanto as duas forças se aproximavam, até que o som dos tambores persas e das trombetas macedônias rasgou o ar e marcou o início do confronto. As linhas de infantaria persas, dispostas ao longo do estreito corredor, avançaram primeiro, confiantes de que seu peso numérico esmagaria os macedônios rapidamente. A poeira levantada pelos pés de milhares de soldados criou uma cortina espessa, tornando a visão turva e abafando os sons, mas nada poderia esconder a magnitude do choque que se aproximava. Os arqueiros persas lançaram uma chuva de flechas, transformando o céu em uma nuvem escura de morte, tentando abrir brechas antes mesmo do contato físico. A falange macedônica, porém, avançou de forma quase mecânica, protegida pelos enormes escudos e sustentando um muro de lanças que pareciam crescer em meio à neblina de poeira.
Cada soldado sabia exatamente onde se posicionar, criando uma linha impenetrável, como se fossem engrenagens de uma única máquina. O impacto entre as duas forças foi brutal e reverberou como um trovão. Os persas pressionaram com violência, tentando romper o centro. E por alguns instantes a batalha pareceu pender para o lado de Dário, pois o número de inimigos era tão grande que o avanço parecia inevitável. Homens lutavam ombro a ombro, com lanças, espadas e escudos se chocando em um ritmo frenético. Mas era justamente ali, na pressão máxima, que a disciplina macedônica mostrava sua superioridade. A cada passo dado pelos persas, a falange absorvia o golpe e respondia com precisão, empurrando-os de volta com as sariças, criando pequenas aberturas que rapidamente se transformavam em armadilhas letais. A organização do exército de Alexandre impedia que o caos tomasse conta de sua linha, enquanto a diversidade e a desordem do exército persa começavam a se tornar um problema. À esquerda da linha macedônica, os contingentes gregos aliados tiveram de enfrentar ataques intensos da cavalaria persa, que tentava abrir uma brecha nesse flanco para cercar o exército de Alexandre. Esse foi um dos momentos mais perigosos da batalha, pois os persas quase conseguiram romper as fileiras. No entanto, mesmo sob enorme pressão, os soldados resistiram, segurando a investida enquanto aguardavam o momento em que a manobra planejada por Alexandre faria a diferença. O combate se espalhou pelo terreno estreito, e cada metro de terra passou a ser disputado com sangue. No centro, a luta continuava acirrada, mas aos poucos, a vantagem de disciplina dos macedônios começava a se impor. A pressão persa já não era tão eficiente, porque as linhas traseiras não conseguiam avançar por falta de espaço. O número gigantesco de soldados transformou-se em desorganização, enquanto os homens da frente eram empurrados uns contra os outros, incapazes de usar suas armas com liberdade. Esse congestionamento começou a sufocar a ofensiva persa e a abrir pequenas brechas que Alexandre estava esperando para explorar. Nesse momento, o jovem rei, posicionado na ala direita, percebeu que a hora do movimento decisivo estava chegando. Comandando pessoalmente a cavalaria de elite, ele aguardava a fração de segundo em que a batalha passaria do caos à oportunidade. À medida que a poeira tornava o campo quase invisível, os gritos dos soldados e o som do metal se chocando ecoavam como um rugido constante. A batalha havia começado, mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Alexandre mantinha os olhos fixos na posição de Dário, e cada segundo de resistência do centro macedônio aproximava o momento da sua ofensiva fulminante. Era a calma antes da tempestade que mudaria o curso do dia. No auge do combate, quando o centro da batalha já estava envolvido em um redemoinho de caos e a poeira do campo tornava difícil distinguir amigo de inimigo, Alexandre, montado em bucéfalo, avançou à frente de sua cavalaria de elite e fez o movimento que entraria para a história como o golpe mais ousado e decisivo da Batalha de Issos. Ele havia esperado pacientemente que o centro macedônio suportasse a pressão e que a linha persa começasse a perder fôlego. Assim que percebeu o enfraquecimento das primeiras fileiras inimigas, ele reuniu seus homens, apontou sua lança em direção ao ponto onde Dário III se posicionava e ordenou o ataque. A carga foi rápida, feroz e precisa, avançando como uma flecha lançada contra o coração do exército persa. Era uma jogada de risco extremo, pois se a investida falhasse, Alexandre estaria isolado no meio de milhares de inimigos. Mas o jovem rei confiava em sua velocidade e no efeito psicológico de uma ofensiva direta contra o próprio monarca. A manobra começou pela ala direita, onde a cavalaria macedônica estava disposta em formação compacta. Eles galoparam a toda velocidade, formando uma cunha que abriu caminho entre os persas, rompendo as linhas com um impacto que parecia partir o campo ao meio. Os cavaleiros macedônios atacavam com lanças longas e depois com espadas curtas, cortando um corredor de destruição, enquanto Alexandre, na frente, guiava cada avanço com um vigor quase sobre-humano. A poeira levantada pelos cascos misturava-se aos gritos de guerra, criando uma cena de pura violência organizada. Enquanto isso, a falange no centro continuava avançando, empurrando os persas cada vez mais para trás,
o que fez com que a pressão se dividisse e criasse ainda mais confusão. Esse ataque direto contra Dário III teve um efeito devastador. O próprio rei persa, que assistia à aproximação da cavalaria inimiga, viu sua posição se tornar vulnerável. Por um instante, os dois mundos se encararam. De um lado, um jovem rei decidido a vencer ou morrer. Do outro, o governante do maior império da terra, percebendo que a muralha de homens ao seu redor já não poderia protegê-lo. A visão da carga macedônia vindo em sua direção abalou a confiança de Dário. Temendo ser cercado, ele virou sua carruagem e bateu em retirada, tentando salvar a própria vida. Esse ato, embora compreensível, teve consequências imediatas e fatais para a coesão do exército persa. A fuga do rei criou um pânico instantâneo entre as tropas. Soldados que antes lutavam com bravura começaram a recuar, acreditando que tudo estava perdido. A visão de Dário abandonando o campo de batalha foi suficiente para transformar a disciplina restante em desespero. Muitos jogaram suas armas e fugiram desordenadamente, enquanto outros tentavam escapar pela costa ou pelas passagens estreitas entre as montanhas. Em poucos minutos, um exército gigantesco começou a se desintegrar diante de um inimigo muito menor. Alexandre, vendo isso, pressionou ainda mais o ataque, não permitindo que os persas se reorganizassem. A vitória, naquele instante, estava selada. O movimento da cavalaria não apenas decidiu a batalha, mas também mostrou ao mundo a audácia e o gênio militar de Alexandre. Ele não procurou apenas vencer por desgaste. Ele atacou diretamente o ponto mais importante, o moral do inimigo. Ao forçar Dário a fugir, transformou a luta em um colapso. Essa estratégia seria lembrada e estudada durante séculos como um exemplo perfeito de como coragem, disciplina e velocidade podem derrubar um exército gigantesco. Quando Dário III virou sua carruagem e fugiu do campo de batalha, o impacto psicológico sobre seus soldados foi tão devastador quanto a própria ofensiva macedônica. O maior exército do mundo desmoronou diante dos olhos de Alexandre. A partir daquele momento, a luta deixou de ser um confronto organizado e se transformou em uma caçada. Os persas, em pânico, tentaram escapar de todas as maneiras possíveis. Alguns corriam em direção às montanhas, outros buscavam refúgio na costa, enquanto muitos simplesmente abandonavam armas e escudos na lama, tentando salvar a própria vida. O caos era absoluto, e o estreito terreno de Issos, que antes havia limitado a força persa, agora se tornava uma armadilha mortal para a fuga em massa. Milhares morreram esmagados na tentativa de escapar, vítimas tanto das lanças macedônias quanto da confusão gerada pela fuga desesperada. Enquanto Dário desaparecia pelo campo, deixou para trás não apenas seus tesouros, mas algo muito mais valioso, sua própria família. Sua mãe, sua esposa e suas filhas foram capturadas pelas tropas de Alexandre, em um episódio que causou espanto, até mesmo entre os macedônios. A esposa do rei persa, considerada uma das mulheres mais belas de toda a Ásia, foi feita prisioneira junto com as princesas, todas aterrorizadas pelo destino incerto. Esse episódio poderia ter se transformado em uma tragédia, mas Alexandre tomou uma decisão que mostraria um lado diferente de sua personalidade. Ele tratou a família real com extremo respeito, garantindo que nenhuma delas fosse tocada ou humilhada, e assegurou acomodações adequadas, como se ainda fossem da realeza. Esse gesto inesperado espalhou-se como um sinal da sua grandeza e conquistou até mesmo o respeito de inimigos que haviam jurado sua morte. A captura da família real teve um peso simbólico gigantesco. O rei da Pérsia, o homem mais poderoso do mundo oriental, não apenas havia perdido uma batalha, ele havia abandonado aqueles que mais deveria proteger. Esse abandono, por si só, destruiu parte da sua credibilidade entre seus súditos e deixou claro para todos que Dário III não estava preparado para enfrentar alguém como Alexandre. A notícia se espalhou rapidamente, e a humilhação foi tão profunda quanto a derrota militar. Ao mesmo tempo, esse acontecimento reforçou ainda mais a imagem de Alexandre como um líder justo e magnânimo, capaz de demonstrar clemência mesmo em meio à guerra. Além das pessoas, um imenso tesouro caiu nas mãos dos macedônios: ouro, prata, armas, carros de guerra
provisões e objetos de luxo foram abandonados no acampamento persa. Essa riqueza fortaleceu ainda mais a campanha de Alexandre, garantindo recursos para continuar avançando, sem depender de suprimentos vindos da Macedônia. Mas mais do que a riqueza material, a vitória em Issus representou a conquista de algo muito maior: o prestígio. A confiança absoluta dos persas em sua invencibilidade fora destruída em um único dia, e agora todos sabiam que um novo poder se erguia no mundo. Enquanto a família real era conduzida sob proteção e os prisioneiros eram contados, Alexandre não comemorava de forma extravagante. Sua mente já se voltava para os próximos passos. Dário havia escapado, e enquanto ele vivesse, o Império Persa ainda poderia reunir forças para um novo confronto. Mas naquele dia, o equilíbrio de poder havia mudado para sempre. A Macedônia, um reino que antes era visto como periférico, havia desafiado e derrotado a maior potência do mundo. E tudo isso porque um homem ousou acreditar que números não vencem batalhas, e sim estratégia, coragem e disciplina. Quando a poeira começou a baixar e os sons metálicos da batalha deram lugar a um silêncio pesado, os campos ao redor de Issus estavam cobertos pelos sinais do confronto. Corpos persas jaziam em número incontável, espalhados por todos os cantos, enquanto o exército macedônio, embora vitorioso, também apresentava marcas profundas do esforço e do sacrifício. As estimativas feitas pelos cronistas antigos descrevem um resultado impressionante: dezenas de milhares de persas mortos ou capturados, enquanto as baixas do lado macedônio, embora significativas, foram extremamente pequenas, se comparadas à dimensão do massacre. A superioridade numérica persa não apenas foi neutralizada, como se transformou em uma armadilha que os esmagou na própria confusão da fuga. O campo de batalha se tornou um símbolo da diferença entre um exército organizado e um exército que dependia apenas da força do número. As perdas persas eram tão grandes que as passagens estreitas por onde tentaram escapar ficaram congestionadas com soldados mortos, armas abandonadas e animais caídos. Muitos foram mortos não em combate direto, mas pela tentativa desesperada de fugir do estreito corredor entre o mar e as montanhas. As unidades de elite persas, que deveriam proteger Dário, também sofreram um colapso completo assim que o rei abandonou o campo, e sua fuga precipitada deixou claro que a batalha havia terminado antes mesmo de os macedônios cercarem completamente a área. Do lado macedônio, as baixas foram menores em quantidade, mas cada soldado perdido representava um custo enorme, pois Alexandre sabia que não poderia substituir seus homens com a mesma facilidade que o Império Persa conseguia recrutar novos soldados. Ainda assim, a vitória trouxe uma elevação moral tão grande que o exército inteiro parecia revigorado, como se cada homem tivesse ganhado forças redobradas para continuar marchando. O saque obtido após a batalha forneceu recursos abundantes: ouro, prata, armas, cavalos, provisões e, mais importante ainda, o controle sobre a região, garantindo que Alexandre tivesse uma base sólida para avançar mais profundamente em território persa. Imediatamente após a vitória, Alexandre mostrou sua habilidade não apenas como estrategista, mas como líder político. Tratou com dignidade os feridos, tanto amigos quanto inimigos, reforçando a imagem de que sua guerra era contra os governantes da Pérsia, não contra os povos que estavam sob o domínio deles. Esse gesto de humanidade conquistou a confiança de cidades que antes temiam represálias e que agora passaram a abrir suas portas para o jovem rei sem resistência. A vitória de Issus foi, portanto, mais do que uma conquista militar. Foi uma transformação no equilíbrio político da região. Alexandre havia provado que não apenas podia enfrentar o maior império do mundo, como também podia derrotá-lo de forma humilhante. O efeito imediato foi a abertura do caminho para o sul, rumo ao Egito. Dário III, envergonhado e humilhado, fugiu para o interior do império, deixando para trás não apenas a família real, mas também sua autoridade perante os súditos. Enquanto isso, os macedônios, fortalecidos pela vitória, estavam prontos para marchar ainda mais fundo no território inimigo. E isso havia sido apenas o começo de uma campanha
que mudaria a história do mundo antigo. A vitória em Issus teve consequências políticas imediatas e profundas, mudando para sempre a balança de poder no mundo antigo. Até aquele momento, o Império Persa era visto como a força dominante, uma estrutura tão vasta e rica que parecia impossível de ser desafiada. Ao derrotar pessoalmente Dário III em um confronto direto e obrigá-lo a fugir, Alexandre não apenas conquistou uma vitória militar, mas destruiu a imagem de invencibilidade que os persas cultivavam há séculos. Essa quebra psicológica abalou as fundações do império inimigo e fez com que muitas cidades e territórios sob domínio persa começassem a reconsiderar sua lealdade, avaliando se seria mais seguro se render ao jovem rei macedônio do que continuar a obedecer um monarca que demonstrara medo no momento mais crítico. Logo após isso, o efeito dominó começou. As cidades da Fenícia, situadas ao longo da costa do Mediterrâneo, passaram a abrir seus portões para Alexandre, algumas de forma voluntária e outras após pequenas demonstrações de força. Esse avanço deu a ele o controle de portos estratégicos e fortalezas que permitiriam a construção de uma base sólida para invadir o coração persa mais tarde. Ao mesmo tempo, o Egito, sob domínio persa há anos, viu na vitória macedônia a oportunidade perfeita para se libertar da tutela oriental. Quando Alexandre marchou para lá, ele foi recebido como um libertador, não como um conquistador. Isso consolidou uma nova aliança que lhe garantiria não apenas recursos, mas também prestígio religioso, já que os sacerdotes egípcios o reconheceriam como faraó. Politicamente, isso também enfraqueceu a posição de Dário perante seus próprios sátrapas e aliados. Sua fuga desorganizada do campo de batalha, abandonando inclusive a família real, foi interpretada como um sinal de fraqueza e covardia. Os governadores locais começaram a duvidar da capacidade de seu rei de protegê-los contra a ofensiva macedônica, e muitos passaram a esconder recursos ou até a negociar secretamente com Alexandre para evitar represálias no futuro. A coesão que sustentava o gigantesco Império Persa, já frágil, passou a se desintegrar ainda mais rapidamente após essa derrota. Além disso, a vitória consolidou a imagem de Alexandre não apenas como um general vitorioso, mas como um monarca de dimensões quase míticas. Para os gregos, ele se tornava o herdeiro natural de uma missão histórica: vingar séculos de invasões e humilhações sofridas nas guerras médicas. Para outros povos, Alexandre representava uma nova ordem, mais dinâmica, disciplinada e surpreendentemente justa, visto que suas conquistas vinham acompanhadas de uma política de respeito cultural que contrastava com a arrogância e a rigidez administrativa persa. Esse prestígio político começou a atrair aliados fora do mundo grego, expandindo sua influência muito além do que seu pai Filipe havia sonhado. Isso também marcou o ponto em que Alexandre deixou de ser apenas um jovem rei ousado para se tornar uma figura que todos compreendiam estar destinada a algo muito maior. Seu nome ecoou por toda a Ásia, do mar Egeu até as planícies da Mesopotâmia, como um aviso claro. A hegemonia persa estava com os dias contados. Essa vitória fez o mundo perceber que a guerra que estava em curso não era apenas uma campanha de vingança, mas uma transformação radical da ordem geopolítica. A partir daquele momento, os dois impérios estavam em rota de colisão total, e o poder de Alexandre só aumentava a cada passo. O legado militar da Batalha de Issus atravessou os séculos como um exemplo cristalino de como inteligência, coragem e disciplina podem superar desvantagens aparentemente intransponíveis. Desde o momento em que Alexandre escolheu não recuar diante de um exército infinitamente maior, até a execução perfeita de um plano que combinava resistência no centro e ataque fulminante pelo flanco, Issus tornou-se estudo obrigatório para todas as gerações de estrategistas. A primeira lição que ela deixa para a história é a de que a escolha do terreno pode transformar um confronto desigual em um embate equilibrado. A planície estreita, limitada pelo mar e pelas montanhas, eliminou o fator numérico persa e deu ao exército macedônio a possibilidade de lutar como uma força única e coesa. Outro ponto decisivo do legado de Issus é a forma como Alexandre usou a cavalaria.
Em vez de tratar essa unidade apenas como apoio, ele a transformou na arma central do golpe decisivo. A manobra que ele liderou pessoalmente na ala direita, direcionando seus cavaleiros em formação de cunha, diretamente contra o ponto mais valioso do inimigo, foi um ato de audácia incomparável. Essa estratégia mostrou ao mundo que uma ofensiva concentrada, quando executada com velocidade e precisão, pode quebrar um exército muito maior do que aquele que a realiza. A ideia de que o líder deve estar presente no momento crucial, inspirando e liderando pessoalmente, também passou a ser vista como um fator psicológico tão poderoso quanto a própria habilidade tática. A disciplina do exército macedônio, treinado para agir como uma máquina única, revelou outra grande lição da batalha: a importância do preparo e da coordenação. Enquanto as fileiras persas, formadas por soldados de diversas culturas e línguas, desmoronavam diante da confusão, os macedônios mantinham cada formação intacta, mesmo sob chuva de flechas e ataques sucessivos. Essa diferença de organização fez com que um exército muito menor fosse capaz de suportar a pressão até que a hora da manobra final chegasse. Isso tornou-se sinônimo da vitória da qualidade sobre a quantidade. Após a batalha, as estratégias usadas por Alexandre foram analisadas por séculos e citadas por generais como Júlio César, Napoleão Bonaparte e muitos outros que compreenderam o valor do elemento surpresa, da escolha inteligente do campo de batalha e do ataque rápido ao ponto mais vulnerável do inimigo. Isso também deixou uma lição política fundamental. Uma vitória não é apenas uma questão de eliminar soldados inimigos, mas de desarticular a confiança e o moral do adversário. Ao forçar a fuga de Dário, Alexandre destruiu o espírito de resistência persa muito antes de conquistar o restante do império. Até os dias atuais, estudiosos de guerra enxergam Issus como um ponto de virada na história militar. Ela representa a vitória da estratégia sobre a força bruta e da liderança inspiradora sobre o comando distante e burocrático. Cada detalhe, desde a posição das tropas até a velocidade do ataque, ainda é debatido e ensinado como um exemplo de planejamento impecável. Naquele campo estreito, Alexandre provou que a genialidade pode ser mais poderosa do que qualquer multidão de soldados. A Batalha de Issus, além de seu peso militar e político, deixou uma marca profunda na cultura e na memória histórica do mundo antigo, tornando-se um símbolo recorrente em obras de arte, relatos e tradições posteriores. Desde os próprios cronistas da época, que descreviam a cena com riqueza de detalhes, até as representações em mosaicos e murais romanos séculos depois, Issus passou a ser lembrada como o confronto em que dois mundos colidiram, e no qual a coragem e a astúcia derrotaram a força bruta. Entre essas representações, o famoso mosaico de Pompeia, encontrado na Casa do Fauno, permanece como uma das imagens mais emblemáticas de todos os tempos. Uma composição dramática em que Alexandre, impetuoso em seu cavalo bucéfalo, avança sobre Dário III, que olha apavorado enquanto sua carruagem se afasta do campo de batalha. Esse mosaico se tornou um ícone, porque captura o momento exato da virada psicológica, a essência do que foi Issus. Os historiadores gregos e romanos, como Arriano, Plutarco, Diodoro e Quinto Curcio Rufo, dedicaram páginas extensas para narrar o desenrolar dessa batalha, destacando não apenas as estratégias militares, mas também a postura pessoal de Alexandre. Eles descrevem como ele liderou seus homens na linha de frente, a determinação em atacar Dário diretamente e a forma como sua vitória mudou o curso da história. Essas descrições, repetidas ao longo dos séculos, ajudaram a construir a imagem quase mítica do jovem rei, transformando a Batalha de Issus em uma lenda que ultrapassou os limites da história e se tornou parte do imaginário coletivo do mundo ocidental. Na tradição artística, Issus sempre foi tratada como um espetáculo visual grandioso, retratando a luta não apenas como um conflito físico, mas como um choque de culturas e valores. A iconografia mostra o contraste entre a disciplina macedônica e a opulência persa, a simplicidade das armas gregas contra a sofisticação oriental e a figura serena, porém audaciosa, de Alexandre diante da expressão assustada de Dário.
Pintores, escultores e escritores viram nesse episódio um exemplo de coragem individual capaz de transformar a história. E ao longo da Idade Média e do Renascimento, o nome de Alexandre e a cena de Issus voltariam a aparecer em crônicas e pinturas, inspirando líderes, artistas e pensadores. Do ponto de vista literário, Issus foi descrita como um momento em que o destino do mundo antigo esteve nas mãos de dois homens. Poetas e filósofos usaram a batalha como metáfora para falar da fragilidade do poder, baseado apenas em números, e da importância do caráter e da visão estratégica. A imagem do jovem rei macedônio, enfrentando um império inteiro, se tornou uma narrativa épica, repetida geração após geração. Com o passar dos séculos, Issus deixou de ser apenas um evento do passado e passou a ser símbolo de que, mesmo diante de forças esmagadoras, inteligência, disciplina e coragem podem mudar tudo. Essa presença cultural garantiu que, muito depois da queda da Macedônia e da Pérsia, Issus continuasse viva na memória coletiva. Cada descrição, cada obra de arte e cada estudo militar recontam essa história sob novas perspectivas, mas todas concordam em um ponto. Issus não foi apenas uma batalha. Foi um marco da capacidade humana de desafiar o impossível e transformar o destino do mundo. Com a vitória em Issus, Alexandre deixou de ser apenas um jovem rei ousado para se transformar no conquistador mais temido e respeitado de todo o mundo antigo. O caminho que se abria diante dele após essa batalha não era apenas o de uma campanha militar. Era o início do nascimento de um império que mudaria para sempre a história. A derrota de Dário III enfraqueceu de tal forma a autoridade persa que as portas de vastas regiões começaram a se abrir quase sem resistência. Alexandre compreendeu imediatamente a importância dessa oportunidade e usou o prestígio recém-conquistado para avançar sem demora rumo ao sul, garantindo portos estratégicos, cidades e fortalezas, antes que o inimigo tivesse tempo de se reorganizar. Após consolidar sua posição na Síria, Alexandre seguiu para a Fenícia. Algumas cidades, aterrorizadas pela derrota persa, renderam-se pacificamente, enquanto outras, como Tiro, ofereceram resistência feroz, exigindo um cerco prolongado. A vitória em Issus havia mostrado ao mundo que a Macedônia não seria uma invasão passageira, e essa percepção fez com que cada passo de Alexandre fosse visto como inevitável. Em seguida, o conquistador voltou sua atenção para o Egito, um território que há séculos estava sob domínio persa e que via na chegada dele a chance de se libertar. Sua entrada em terras egípcias foi recebida como a de um libertador. Os sacerdotes egípcios o reconheceram como faraó, concedendo-lhe legitimidade política e religiosa, e foi lá que ele fundou a cidade de Alexandria, que viria a se tornar um dos maiores centros culturais do mundo. Enquanto avançava, Dário III tentava desesperadamente reorganizar suas forças. Mandou mensagens oferecendo paz e até mesmo terras em troca de uma trégua, mas Alexandre recusou. Para ele, não bastava vencer batalhas. Era necessário derrubar por completo o Império Persa. Essa decisão marcava a diferença fundamental entre sua ambição e a visão limitada de outros líderes da época. Ele não queria apenas fronteiras seguras ou riquezas temporárias. Ele queria unificar o mundo conhecido sob seu comando. Issus havia sido apenas a primeira grande demonstração desse propósito, e cada passo a partir dali seria dado com a mesma ousadia. O triunfo em Issus também consolidou no exército macedônio uma confiança absoluta no seu comandante. Os soldados viam em Alexandre um líder que nunca os abandonava e que estava disposto a correr os mesmos riscos que eles. Esse vínculo criou uma lealdade inquebrantável, transformando um grupo relativamente pequeno de homens em uma máquina de guerra imparável. O prestígio dessa vitória se espalhou por todas as terras conquistadas, e povos inteiros passaram a jurar fidelidade, acreditando que resistir era inútil. A campanha tomou uma dimensão quase mística. Alexandre não era mais apenas um general, mas um homem que parecia guiado pelo destino. A partir de Issus, a história deixou de ser dividida entre Pérsia e Grécia. Nascia algo novo, o mundo helenístico, um mundo onde a cultura grega se misturaria com as tradições orientais, criando um legado que permaneceria por séculos.
E tudo começou naquele estreito corredor entre o mar e as montanhas, onde um exército pequeno e disciplinado desafiou um império gigantesco e venceu. Issus não foi o fim de uma batalha, mas o começo de uma era. A Batalha de Issus permanece na história como um daqueles momentos raros em que dois mundos colidem, e do choque nasce algo completamente novo. Naquela estreita faixa de terra entre o mar e as montanhas, em um dia do ano de 333 a.C., a tradição e a confiança milenar do Império Persa se encontraram com a ousadia, a velocidade e o gênio militar de um jovem macedônio que ousou desafiar tudo o que parecia impossível. Isso não foi apenas um combate entre dois exércitos, foi a disputa por um futuro, a definição de qual cultura moldaria as próximas gerações e como o equilíbrio de poder do mundo antigo seria reorganizado. A vitória de Alexandre transformou o curso da história em poucas horas, mostrando que coragem e estratégia podiam derrubar muralhas que pareciam intransponíveis. Essa batalha marcou a queda simbólica da invencibilidade persa. Ao forçar a fuga de Dário III e capturar sua família, Alexandre quebrou o prestígio do maior império da Terra e demonstrou que um reino pequeno, unido por disciplina e inteligência, podia se impor diante de forças colossais. Ao mesmo tempo, Issus inaugurou uma nova forma de liderança, na qual o comandante não se escondia atrás de suas tropas, mas se colocava na linha de frente, inspirando seus homens pelo exemplo. A imagem do jovem rei carregando sua lança, guiando a cavalaria em um ataque direto contra o centro inimigo, ficou gravada como um símbolo de que a guerra não se decide apenas por números, mas por ideias e por ação. As consequências de Issus transcenderam o campo militar. A partir dali, Alexandre abriu as portas para a expansão helenística, levando a língua, a cultura e as ideias gregas até terras que jamais haviam ouvido falar da Macedônia. Esse encontro entre o Ocidente e o Oriente, violento e transformador, criou um legado que moldou cidades, artes, ciências e formas de governo por séculos. Ao unir mundos tão diferentes, Alexandre deixou de ser apenas um rei conquistador e passou a ser um ponto de inflexão na história da civilização. Isso nos recorda ainda hoje que a história é feita de momentos em que decisões rápidas e ousadas mudam o destino de povos inteiros. Aquele dia, em que o destino de um império se desfez e outro começou a surgir, permanece como uma das provas mais claras de que a grandeza não se mede pela quantidade de homens, mas pela clareza de visão e pela capacidade de agir no instante certo. A partir do pó daquele campo, Alexandre o Grande começou a construir não apenas um império, mas uma era. Isso foi, em essência, o ponto em que dois mundos se encontraram, se confrontaram, e desse choque, um novo mundo nasceu.